Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que se interessa pelo judiciário, esse que é o poder mais fascinante da nossa república, você que atua no judiciário, de alguma forma frequenta tribunais, fóruns, enfim. O programa de hoje, para além do público jurídico, vai também para aquelas pessoas que se interessam pela mente, os seus mistérios, a famosa programação neurolinguística. Um tema, não sei se é tão novo, mas que precisa ser mais explorado e se encaixa muito bem no contexto jurídico. Nossa convidada é a doutora Renata Afonso, ela que é Master Coach Sistêmico, é uma paulista que agora reside em Cascais, Portugal, tem lidado com esse público europeu e vai trazer um pouco da experiência para a gente. Seja bem-vinda, doutora Renata Afonso. Muito obrigada, que prazer estar aqui, que Todo privilégio, meu. privilégio estar aqui nesse projeto e estou aqui para servir. Falar de PNL, de programação neurolinguística realmente é um propósito de vida hoje. Legal. É muito bom. Doutora, vamos começar do começo? Vamos. Muita gente que nos assiste, Sim. conversávamos aqui fora do ar. Sim. Até para mim é um tema novo, que desperta curiosidade. O que é a PNL, a Programação Neurolinguística? De que se trata? Sim, é um assunto novo, porém extremamente instigante, né? Quando se fala em programação neurolinguística, como a própria palavra diz, programação. Como é que a minha mente, a sua mente está programada neurologicamente? Vamos partir do princípio que tudo aquilo que eu penso, eu sinto e eu me comporto. Penso, sinto e me comporto. Isso é 8 bilhões de habitantes da face da Terra, assim que nós funcionamos. Justamente os nossos resultados é aquilo que eu me comporto, ok? Então, quais são os meus resultados na minha vida pessoal, profissional, com os meus amigos? Como que está o meu saldo bancário? Como que está todos os meus resultados? Então, nós vemos só aquilo que está externo. Mas quem gerou isso foi exatamente um sentimento. Então, se eu estou com resultados positivos na minha área financeira, está ótima, estou progredindo. Qual foi o sentimento que tem me gerado esse resultado? Alegria, contentamento, esperança, realização profissional. Porém, o que gerou esse sentimento foi exatamente os pensamentos. Então, eu costumo dizer assim, é muito mais fácil eu analisar apenas o resultado do que eu conseguir entender os pensamentos. Vamos fazer agora uma analogia, fazer um exemplo contrário. Dos maus resultados. Por que eu só prospero na área financeira, mas eu não prospero na minha área pessoal? Que é o que eu quero trazer muito na área jurídica, na verdade, profissional do advogado. Por que na área profissional eu realmente entendo das leis, eu domino todo esse ambiente, mas por que há uma fragilidade ou uma repetição de resultado negativo na minha família? Por que eu não consigo me comunicar com meu filho de uma forma que eu entendo que é o valor correto para mim? Por que o meu valor com a minha esposa, esse relacionamento não tá legal? Por que eu não consigo fazer novos amigos? Porque tudo isso faz parte de uma mente só. Então isso é fácil analisar, porque eu estou o quê? Olhando e medindo os resultados. Só que, quando a minha área pessoal aqui tem essas fragilidades, que nós falamos da autossabotagem, que nós vamos chegar com mais profundidade, literalmente foram sentimentos que me trouxeram. Medo, insegurança, não tenho padrão de casamento dentro da minha casa, desde a minha infância. Então, esses sentimentos estão aqui, ok? Mas eles foram gerados aonde? No meu pensamento. Então, a programação neurolinguística é para mudar esse comportamento. Mas a programação, ela está onde? No subconsciente. Agora eu vou te trazer um dado. Peraí, mas eu não penso? Eu penso. Eu quero ter um relacionamento melhor. Eu quero prosperar mais. Então, isso é 5% dos pensamentos que nós temos todos os dias, só 5%. 95% está no inconsciente. Eu estou programada a não prosperar. Dá até um frio, um frio no estômago, né? Eu estou programada, de alguma maneira, a não ter relacionamentos saudáveis.
Eu estou programada a procrastinar na área da minha saúde. Eu só marco a minha academia, mas eu não consigo estar lá todos Paga os o dias. ano para poder ir o ano Exato. inteiro e não vai. A programação neurolinguística, a própria formação em neurociência, nós vamos nos aprofundar lá no inconsciente ou no subconsciente. Aí você vem com uma pergunta. Já estou adiantando uma pergunta, né? Não, eu tô adorando. O que vem na pergunta? Mas por que eu penso assim, então? Eu ia chegar nisso. Essa programação, como que ela surge? Por que eu penso assim? Não foi um raio, né, que veio. Tem um motivo, né? Ou vários. Olha só que informação importante. E é onde toda a minha especialização está exatamente ali. Porque estou no empreendedorismo há 36 anos. Eu, no intervalo, um pouco mais de 10 anos, houveram várias perdas de pequenos e médios empreendimentos. Não por falência, olha que interessante. Foi exatamente porque quando a empresa começava a dar um pouco de resultado, eu passava para frente. Só que não era só negócios, existiam outros tipos de perda. Emocional, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Nesse exato prazo também, perdi bons relacionamentos, perdi grandes oportunidades, até que aconteceu uma fatalidade dentro. Isso é só para eu entender, tá? Eu não fugi do assunto. Estamos na programação. Quando houve uma fatalidade dentro da minha casa, na época comerciante ainda, eu precisei parar. Eu falei, não, peraí, por que essa quantidade de perdas num curto espaço de tempo? E quantos advogados podem estar passando por essa realidade? Por que eu só começo um projeto e falta motivação? E eu quero trazer essa... Não, e esse gancho, desculpa interrompê-lo, doutora, mas ele é valioso, porque com essa série de bate-papos eu tenho percebido que às vezes falta perseverança na advocacia. Exato. Esse insistir para ter prosperidade e resultado. E eu quero trazer o porquê. Porque quando a pessoa se motiva, o advogado está lá motivado por esse projeto, passa de 8 a 9 meses, dá a impressão que a motivação ela vai... Se esvaindo. E às vezes está dando resultado, tá? Não é nem por conta de não resultado. Ou entra a autossabotagem e ela vai o advogado começa a perceber um desgosto, a falta de perseverança, aí que o resultado não aparece mesmo. E o que lembra que nós estamos falando de resultado? Qual é o sentimento que vem? Frustração. Culpa, o excesso de culpa, porque ele não está vivendo só naquele momento. Às vezes, por vezes, está passando por isso há anos. E foi o que aconteceu comigo. Eu precisei parar, entrar para eu falei, eu preciso parar e entender por que o meu cérebro está trabalhando contra mim. Eu tenho formação em administração de empresas, tenho pós-graduação nessa área também. E aí foi quando entrou a neurociência, que eu fui entender que eu era programada, olha que interessante, programada só para começar, e mentalmente. Não para persistir. Eu só recomeçava, eu só começava, ia até o meio e finalizava. Vamos responder o porquê. Qual é essa programação? Olha que dado importante. Tudo que eu e você vimos, ouvimos, sentimos repetitivamente ou com forte impacto emocional do ventre da nossa mãe até 8, 10 anos, o nosso cérebro tira uma foto e guarda lá na memória. E vai empilhando. Certo. Vai empilhando. Então, eu sempre gosto de usar, doutor, a minha história de vida como exemplo. Eu vim do lar onde meu pai viajava muito. Ele fazia pequenos empreendimentos fácil e também vendia. Então, mas se você olhar, mas como é que uma criança vai entender que... Sim, mas eu via o meu pai repetitivamente só começando. Entendi. Então, se você foi criado num lar, se o advogado foi criado num lar, por exemplo, onde uma mãe ou um pai não tinham um histórico familiar
de repetição de sucesso, ele literalmente não sabe o que é sucesso. E como romper esse padrão? Que é um padrão. É a chave, exatamente. Essa é a chave da PNL, mas agora eu tô E curiosíssimo. olha que interessante, né? Existe uma forma de romper esse padrão? Total. Ou a gente está fadado a De forma permanecer? alguma, de forma alguma. Os pensamentos autossabotadores, existem 9 tipos de pensamentos, né? E é muito, né? 9 grupos de pensamento. Então, por exemplo, se um advogado veio de um lar onde o pai era muito controlador, fatalmente ele vai se tornar um advogado extremamente controlador na sua equipe, dentro da sua casa, dentro dos negócios. Como é que eu mudo isso? Exatamente com treino mental. Lembra que eu falei? Repetitivamente, aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti. É aí que entra o meu trabalho. Treinar mentalmente o sentir o sucesso. O sentir que merece ter um projeto de sucesso. Sentir mentalmente que ele pode contribuir na vida de outras pessoas. Então é treinar repetitivamente pensamentos específicos. É isso. Perfeito. É um processo. A gente falou muito da programação e você usou brilhantemente o exemplo da advocacia, que é o nosso público Sim. majoritário hoje, né? Sim. É o nosso público profícuo. E aí eu queria saber, assim, como o advogado pode criar blindagens e mecanismos, porque são armadilhas também, né? Exato. De não cair nessas armadilhas. Porque, veja, doutor, é uma profissão extrema que convive com prazos, que convive com a pressão do cliente e do Poder Judiciário. Como que o advogado se blinda e blinda sua mente, prepara sua mente para viver essa rotina tão angustiante, tão pesada? Esse é o grande desafio, né? Eu tenho entendido, e estando nesse network com os advogados, com um olhar como neurocientista. Tem clientes na advocacia também, né, doutora? Tem clientes na advocacia. Tá bom. Hoje tenho clientes em Portugal, na Bélgica e na Suíça. Por isso que me despertou esse olhar, esse carinho melhor para a figura da pessoa do advogado. Porque nós estamos falando de programação. Então ele fica 6 horas, 8 horas, programado sob pressão. Então a mente já está programada a não ter emoções específicas, mas são elas que vão gerar mais resultados. É como se o advogado não se permitisse a sentir, não se permitisse a ter uma mentalidade de empreendedor. E aí a sua pergunta, como é que eu mudo tudo isso? Não se permitir. A ter exatamente... Ousar. Exato. Tem toda uma questão externa que exerce uma pressão, e eu entendo que dentro da área jurídica, potencialmente maior, trago o advogado e o médico como as profissões de carga emocional enorme, exato, né? Ele tem que estar realmente muito blindado. As emoções se tornam como se fosse uma vilã. E aí, há até clientes que olham, nossa, mas meu advogado parece que não tem nem empatia. E na verdade é o contrário. Ele está se colocando tanto que está trazendo o jurídico justamente para solucionar aquilo. E o advogado, um dos grandes desafios que eu tenho visto, principalmente lá fora, tem uma questão cultural também, que influencia nessa dificuldade. Olhe, eu sou advogado todos os dias, mas a mentalidade ela está ali 24 horas por dia. E quando entra o fator família, e quando entra o fator amigo, como que um advogado pode literalmente blindar? Agora de uma forma sadia. Treinar a sua mente todos os dias de manhã. Ao acordar... Acordou. Existe um exercício neurolinguístico que é fantástico e é simples. Eu falo que nós temos uma farmácia interna incrível. Você acordou de manhã, você vai levantar seus 2 braços, colocar um sorriso no rosto, porque quando nós sorrimos, são centenas de músculos que se movimentam, então o cérebro já entende que há ali um prazer, há hormônios sendo gerados.
Então ele vai falar repetitivamente, alegria, 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 alegria. Olha que simples. Nossa. E qualquer um pode fazer. E qualquer um pode fazer. É claro que isso não é desviar dos problemas ou ignorá-los, mas é começar o dia de modo que o primeiro passo você deu. Não é isso? Você saiu da inércia, começou o dia sorrindo. E por que o advogado não se permite esse sorriso? Porque também a profissão traz, se eu der muito sorriso, eu não passo muita credibilidade. Essa prova social que tem que acontecer, né? Então, existe inclusive um autossabotador que ele se chama hipervigilante. Esse é o nome científico. Faz com que a pessoa esteja em alerta e vigiando 24 horas. E falo 24 horas que mesmo dormindo ele está vigiando. Então ele está o tempo todo aqui, ó, olhando. Eu não posso errar. Eu não posso dar uma vacilada. Eu não posso sorrir. Eu não posso ter um posicionamento mais relaxado. E esse eu não posso, para o cérebro, é extremamente nocivo. Então, eu quero trazer de uma forma muito prática, dizer para todos os advogados, todos da área jurídica, que você tem o prazer, sim, dentro de você. Acorde mesmo de manhã com alegria no sorriso, que você merece. Olha a questão do merecimento. Sim. Olha a questão de não só do se sentir merecedor, mas se sentir capaz. Isso vai trazer muito mais resultado. E é neurocientista, né, que traz esses números para nós, do hormônio do bem-estar. E é fácil, todos os dias de manhã. Outro exercício também fantástico, que são as características afirmativas. Fiz o alegria, alegria, alegria. Vá para frente de um espelho. E isso você vai ter contato com você mesmo. É com você mesmo de manhã. Traga de 10 a 33 pensamentos positivos todos os dias de manhã, começando com eu sou. Parece simples, mas é extremamente desafiador para muitas pessoas. Como assim? Eu tenho que olhar para mim, eu sou o quê? Normalmente eu sou um excelente jurista, eu sou um excelente advogado, eu sou um excelente profissional, só que tudo isso é a tua capacidade. E a tua personalidade? Tua essência. E a tua essência? O que você é. E aí fica procurando, porque não foi o quê? Programado a se olhar. Então você pode trazer de manhã, eu sou determinada, eu sou determinada, eu sou comprometida, eu sou compromissada, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou amoroso, eu sou leal, eu sou digno. Olha, quantas e quantas qualidades, né? Que fica no nosso inconsciente. Então, quando eu treino isso todos os dias de forma consciente, repetitivamente, o inconsciente absorve. Aí no meu dia a dia, o advogado vai ter esse alicerce para ele trazer recurso. Trabalhar em paz. Exato. Trabalhar melhor. Entende como... Eu até gostaria que você me fizesse mais perguntas nessa questão da motivação. Porque muitas vezes não é a motivação que falta, é só um treino. Então existe o... Vou tentar... Existe o treino para se motivar, assim. Existe aprender a se motivar. Seria mais ou menos aí? Perfeito. Consegui. É isso. Porque a motivação, ela é temporária. Neurologicamente, ela é um hormônio também, ela é estimulada. Olha, hoje eu estou motivada, que eu estou aqui no podcast Ampla Defesa, estou aqui motivada. Mas ela também é igual um termômetro, então eu tenho como treiná-la. Então eu já saí logo de manhã, eu sou comunicadora, eu sou feliz, eu estou comprometida. Quando eu treino isso todos os dias, a motivação é como um trem, a Maria Fumaça, aqui no Brasil usa-se mais Maria Fumaça, né? Com um carvão ali. Chegou o meio-dia, faça um treino mental novamente. Vá novamente. Ai, Renata, eu estou aqui no fórum. Como é que eu vou no espelho afirmar que eu estou motivado? Mentalmente.
Você está conversando, eu estou aqui, ó. Eu sou motivada, eu sou motivada, eu sou motivada. O próprio hormônio vai te trazendo essa sustentação de motivação. E para quem tem uma tendência a pensar que não persevera, como você disse há uns minutos atrás, Sim. treine isso todos os dias. Mesmo não sentindo, eu sou perseverante, eu sou perseverante, eu sou perseverante. Pensei, deixa agora eu sentir. Eu sou perseverante, eu sou perseverante, eu sou perseverante. E o resultado vem, que é automático. Por último, para a gente fechar, eu ficaria conversando sobre esse assunto por horas. Mas por último, para a gente fechar, é possível cravar assim, ou seria de repente antiético? Não sei. É uma pergunta de leigo mesmo que se interessa pelo assunto. Mas é possível, por exemplo, cravar se a curto, médio ou longo prazo uma PNL começa a surtir efeito? Sim. É. O que eu costumo dizer para todos os alunos e clientes, né? Porque eu tenho um aluno em grupo, né? E tenho também os atendimentos individuais. Estou no mercado há 7 anos, né? São 948 horas de atendimento individual. São aí 15 formações com base na neurociência. Há resultados, vou dizer para você que é em 24 horas. Sério? Tudo vai depender. Curtíssimo prazo. Tudo vai depender da intensidade que está programado. Mas a programação, ela é um treino. Então, há situações de resultados que vai demandar um treino, esse treino que eu estou dizendo, compartilhando com vocês, diário, que em 3 meses o resultado está ótimo. Então, o que eu costumo dizer? Treinar o eu sou é contraindicação. Conseguir o resultado em 1 semana, porque além do pensar e do treinar, eu senti a perseverança. Em 1 semana você já resolveu. E talvez demore 1 ano. Então, o que eu costumo dizer para todos os clientes e alunos? No Brasil, fora do Brasil, são seres humanos. O que eu costumo dizer? O que eu tenho para te entregar, para te servir, para contribuir na sua vida, é só 20%. O treino, trazer para você o treino, 80% está na sua mão. Então a tua resposta é, pode ser em curto, pode ser médio e pode ser longo prazo. Perfeito. Exato. Perfeito. Doutora, eu agradeço imensamente. Para além de um bate-papo, foi uma aula para mim. Te disse antes, fora do ar, que eu me interesso pelo tema e que eu acho muito aplicável à rotina do advogado, da advogada, né? Então, fica aberto o convite para quando estiver pelo Brasil, comparecer novamente para a gente continuar esse bate-papo. A gente tem um projeto de lives também, pelo fato de você estar na Europa, a gente vai bater um papo por live, porque aí eliminam-se as fronteiras, né? As barreiras e distâncias físicas. Sim. E vai ser muito interessante. Primeiro agradeço, né? Agradeço claro. Pela confiança no trabalho, né? Então eu fico muito, muito grata. E deixar essa ponte realmente para os brasileiros que estão fora do Brasil, estão precisando de vocês que estão aqui no Brasil, essa troca cultural dentro do ramo de atividade de vocês, realmente, que estão ali 24 horas, vai ser de extremo crescimento. Ininterrupto, né? Exatamente. No batidão ali. Vai ser muito, muito grandioso. É um prazer estar com vocês. Contem comigo, estou aqui para servir. Muito obrigado, doutora. A você que ficou até agora conosco, agradeço imensamente. Nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, @Projeto Ampla Defesa. Muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode fazer sentido. Tchau, tchau. Até a próxima.